As questões de código, elas não são tão complexas, mas precisa estudar, porque às vezes pode cair um tema bem específico, tá? Um tema bem específico que está lá no código e você precisa estudar. E eu quero que você grave algumas informações importantes ligadas aos códigos, tá? Anota isso aí. Honestidade, ética, tudo que está aqui, ó. Você tem no mapinha mental, mas é legal você dar uma anotada para reforçar. Honestidade, ética, transparência. Sempre que cair essas palavras, tem grande chance de estar falando de um código da Ambima. Concorrência leal, concordância leal, integridade, equidade, etc. Beleza? Então, esse código aqui da certificação continuada, que é o que está fazendo você estar comigo nessa segunda-feira à noite, porque o banco se comprometeu com a sua capacitação técnica, não em pagar o teu curso, mas ele se comprometeu com o mercado que você tiraria a certificação. Tá? No segundo módulo cai esse aqui, né? Cai o código de distribuição. No terceiro cai o código de oferta. No quarto módulo, né, cai o código de ofertas públicas. E no quinto, o código de administração de recursos. E lá você tem um material complementar na sua sala de aula online. Lembrando que a Ambima é uma entidade, então, autorreguladora. Legal? Autorreguladora. Cria suas próprias leis e regulamentos, segue quem quer, não tem obrigatoriedade, mas quem quiser trazer para o mercado honestidade, integridade, ética, por aí, segue esse código. Né? Ela complementa a legislação, ela não substitui, e em caso de divergência, a legislação é soberana. Beleza? Vamos falar agora de dois principais participantes do mercado financeiro, três, na verdade. Tá? O primeiro é o banco múltiplo. Se eu falar para você, Ariane Prestes. Nossa, Mariane tem múltiplas habilidades. Significa o quê? O que esse termo múltiplo quer dizer? Não trabalho em banco, tô querendo fazer a prova para voar. Cansei de ficar no meio das galinhas e quero ser uma águia. Caraca, que da hora, isso aí. Isso aí. Pare de andar com galinha mesmo. Só vire uma águia. Isso aí. Show de bola, Daiane. Show de bola. Só tem monstro aqui, só tem águia. 112 alunos aqui. Putz, Guido, é verdade. Hoje não tem livro. Onde vou recomendar um livro aqui pra galera? Então vamos lá. Banco múltiplo. Parabéns, Guilherme. Banco múltiplo, ele tem várias funções e várias atividades. Na verdade, o termo não vai ser funções ou atividades que vai cair na tua prova, tá? O termo é carteira. Putz, nem sei quantos que ficaram no curso, viu? Depois a gente confirma aqui, mas não sei. Mas foi uma galera, viu? De 112 aqui tem uma porrada, então, sei lá, uns 80 aqui que ficaram. Vamos lá. Não vai cair na sua prova quantas funções um banco tem. Um banco múltiplo tem várias funções, não vai cair assim. Vai cair que um banco que tem algumas carteiras. Um banco que opera com algumas carteiras. Ele pode ser considerado um banco múltiplo. Mas vamos lá, tem uma regra para ser considerado banco múltiplo, tá? E essa regra eu chamo de coin. Coin, que significa moeda em inglês. Como o banco é onde você guarda suas moedas, eu chamo esse cara de coin. Então, o banco múltiplo ele tem duas regras cumulativas. Primeira regra, tem que possuir mais do que uma carteira. Segunda regra, uma dessas carteiras obrigatoriamente precisa ser comercial ou investimento. Olha o sininho tocando. Uma dessas carteiras precisam ser comercial ou investimento. Não é tá? Então vamos lá. Vamos pensar aqui que o meu aluno, vamos ver aqui, o meu aluno Marcelo Schmidt, aqui. Marcelo Schmidt, não estou vendo o Marcelo, mas está aqui. Meu aluno Marcelo Schmidt, ele trabalha no Banco Santander, por exemplo, e o gerente geral do Marcelo falou assim, Marcelão, esse mês, cara, bate, por favor, para mim, capitalização, seguro e consórcio.
Pô, 3 carteiras o gerente dele pediu. Capitalização, seguro e consórcio. E aí? Significa então, pô, que o Santander é um banco múltiplo, porque tem várias carteiras. Não, porque eu não falei de carteira comercial ou de carteira de investimento em nenhum momento, percebe? Então ele não tem uma dessas duas carteiras, então ele não é considerado um banco múltiplo, tá? Um banco múltiplo tem essa regra, tá? Então vai cair na sua prova qual carteira que deve estar presente em um banco múltiplo, por exemplo. Tá? Questão de prova essa aqui, ó. Questão número 26. Parabéns, comercial. Alternativa. Qual que é a alternativa? D de dado. Tudo bem? Maravilha. Então essa é a carteira comercial. Ou melhor, né? Banco múltiplo ali precisa ter uma carteira comercial ou carteira de investimento. Tudo bem? Maravilha. Agora vamos para o segundo conhecimento dos tipos de carteiras existentes. Eu tenho uma carteira que chama-se carteira comercial e eu tenho a carteira de investimento. Igor, o que cada uma dessas carteiras faz? Legal. Vamos pensar, o Guilherme trabalha lá no Banco Safra e o gerente do Guilherme chega assim, Guilherme, cara do céu, a gente tem que fazer empréstimo a rodo esse mês, porque o banco está cheio de dinheiro, fizemos uma baita captação de recursos e o banco tem que fazer bastante empréstimo esse mês. Então, taca o pau e vão emprestar dinheiro, capital de giro para as empresas, empréstimo para pessoa física. Pronto. E faz seguro para mim também, que eu estou precisando de seguro. Pronto. Agora eu consigo afirmar que o Banco Safra é um banco múltiplo. Por quê? Porque além de ter duas carteiras, ele tem uma carteira que é a carteira comercial. Como vai cair na tua prova a carteira comercial? De duas formas. Primeiro, bonitinho. Carteira que o banco possui para proporcionar o suprimento oportuno dos recursos necessários para financiar o comércio, a indústria e as pessoas físicas. Essa é a questão bonitinha. Suprimento oportuno de recursos. Em outras palavras, é empréstimo do INS. Vocês fazem direto aí, beleza? Tudo bem? Ou pode cair. Qual é uma atividade típica de um banco comercial? Anota isso aí, que isso vai cair pra caramba na prova de vários de vocês. Captação de depósito à vista. Ah, tem uma questão legal aqui que cai sempre também nas provas. Vamos lá. Dá uma olhada nessa aqui, ó. Uma sociedade de crédito imobiliário, uma financeira e um banco de investimento se unirão formando um banco múltiplo. Pode virar banco múltiplo? Pode, porque ele vai ter a carteira de investimento, tudo bem? Então pode. E aí, o que ele tem que fazer? Vamos lá? Legal. Então, cada carteira é uma empresa distinta, tá? Então ele tem que operar com um CNPJ para cada carteira, mas pode publicar um único balanço. Quando o Bradesco divulga os resultados dele no jornal, não tá se é para Bradesco Cartões, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização. Não, ele publica um balanço único. Mas cada carteira precisa ter o seu CNPJ. Eu lembro que quando eu trabalhava no Bradesco, na agência, eu fui transferido para Bradesco Cartões. Teve que mudar a minha carteira de trabalho, que eu fui transferido para outra empresa. Era outro CNPJ. Então, tem que ter um CNPJ distinto para cada uma das carteiras, mas pode publicar um único balanço. Legal? Banco múltiplo. Ele possui mais do que uma carteira, que é mais do que uma atividade, tá? E uma dessas carteiras obrigatoriamente precisa ser comercial ou investimento. Tudo bem? A carteira comercial é a oferta de recursos financeiros. E a captação de depósito à vista é a atividade típica. E ele tem uma conta corrente. Já o banco de investimento não tem conta corrente. E eu não posso captar depósito à vista. O foco dele é a administração de recursos de terceiros e intermediação para colocação de ativos no mercado. Então ele não pode captar depósito à vista.
ele é um banco de investimento, ele só pode captar depósito a prazo, tá? Que a gente vai aprender ali na frente. A diferença, né, de banco do depósito à vista para depósito a prazo. Depósito a prazo a gente chama no mercado, né, no nosso mundo financeiro de CDB. Isso é um depósito a prazo, tá? Chama certificado de depósito bancário, um depósito a prazo. Você faz um depósito no banco por um prazo e ele te devolve daqui a algum tempo com juros, tudo bem? Legal. E para finalizar, vamos falar de tipos de investidores. Basicamente, eu tenho 3 tipos de investidores que vão cair na tua prova. Investidor qualificado, profissional e não residente. Quem está estudando já e sabe o que é BTG, é um banco de investimento, já foi lá atrás, viu? Hoje já virou um banco múltiplo, tá? Ele tem diversas carteiras, já tem conta corrente no BTG hoje, né? Então hoje já é um banco múltiplo, tá? Legal? Mas lá atrás, quando começou, lá atrás era só banco de investimento. A XP lá atrás era só banco de investimento, tá? Beleza? Vamos lá. Legal. Então eu tenho, quem está estudando já, né, e já sabe quanto que é o investidor qualificado, quanto de grana tem, né? Professor, por que os planos de previdência complementar abertos e fechados não são considerados como produtos de investimento? Maria, vamos lá. Toma cuidado só com isso, tá? Se você entrar em qualquer site por aí, vai falar que previdência é um produto de investimento. Mas perante a Anbima, perante a CVM, eles não são. Só por isso, beleza? Então não tá lá, você não vai ter instrução da CVM para falar de PGBL. Não, né? Mesmo porque quem cuida disso é a SUSEP e o CNSP. Tem nada a ver com a CVM. Então é por isso. Tem uma pegadinha que é na prova. Qual que é um produto de investimento segundo a CVM, né? Aí a Previdência não entra. É uma dúvida da Maria. A Cris me falou aqui que o cliente qualificado, ele tem 1 milhão de reais em recursos. E o profissional, 10 milhões. Parabéns. Um dos requisitos é esse, tá? Então anota aí. Cliente, o investidor qualificado, ele possui 1 milhão de reais em recursos. E ele atesta por escrito a sua condição, mediante um termo próprio, tudo bem? Ele atesta por escrito a sua condição, mediante um termo próprio. Tá claro? Legal. Então não basta ter 1 milhão de reais, não basta. Ele tem que atestar por escrito essa condição mediante um termo próprio. Legal? Captou? Maravilha. E o cliente profissional? Atenção! O cliente profissional, anota isso que vai cair na prova, obrigatoriamente é um cliente qualificado. Ele já passou por aquela categoria. Só que ele tem que ter um volume de recursos superior a 10 milhões de reais. Lá na sua apostila tem toda a galera que é investidor profissional. Companhias seguradoras, entidades fechadas e abertas de previdência complementar, bancos, entidades de capitalização, enfim. Ou seja, quem manda no mercado financeiro. Então, presta atenção. Então, vamos lá. Investidor que tem 1 milhão de reais, ele é qualificado. E o cliente que tem 2 milhões de reais, 10 milhões de reais, ele é profissional. Só tem um detalhe importante. Um detalhe importante. O profissional obrigatoriamente é qualificado. Mas o qualificado não necessariamente é profissional. Por quê? Porque eu preciso ter 10 milhões. Né? Legal? Mas aquela fase da categoria do investidor profissional, do investidor qualificado, eu já pulei aquela etapa. Beleza? Então, obrigatoriamente, é a mesma coisa que quem tem a certificação CEA. Beleza? Quem tem a certificação CEA não precisa de CPA 10 nem 20. Igor, mas você está dizendo então que quem tem a CPA 20 precisa da 10? Algumas instituições financeiras, é raro isso, tá? Hoje em dia, faz muito tempo que nenhum aluno comenta isso comigo. Mas
Isso não é problema da instituição, tá? Normalmente é o problema de uma pessoa infeliz ali. Fala assim, eu preciso que você tenha também a CPA 10. Mas a CPA 20, ela substitui a CPA 10. Só tem uma questão. Você com a CPA 20, você está mais qualificado do que a CPA 10. Você pode ter a 10 e a 20? Pode. E se você tirar a CEA? A CEA você não precisa mais da 10 e da 20. Beleza? Você não precisa tirar, mas ela engole a 10 e a 20. Beleza? Tudo bem? Então, se você tem uma certificação CEA, que eu pretendo que todos depois vão para a CEA, você engole a CPA 10 e a 20. A 20, ela pode ser, ela é aceita hoje em substituição a 10. Tudo bem? Legal? Então, o investidor profissional, ele obrigatoriamente é qualificado, mas o qualificado não necessariamente é profissional. Vamos lá, pegadinha de prova. Dá uma olhada nessa questão aqui, que vai cair na sua prova e eu não quero que você erre. Ou melhor, se tiver que errar, erre aqui. Questão número 5. Sejam as seguintes entidades: instituições financeiras, companhias seguradoras e sociedades de capitalização, e pessoas físicas com investimentos superiores a 1 milhão. Quem que pode ser considerado investidor qualificado? Então vamos lá. Tem alguma opção aqui que se elimina, povo? Tem alguma dessas três aqui que se elimina ou não? Lógico que você elimina a 3, né? Porque a 3 parou aqui, ó. Não falou que ele atestou por escrito essa condição, cara. O cara só tem 1 milhão, mas ele não atestou por escrito essa condição. Pegadinha para ferrar você. Agora, se você joga a 3 fora, qual das opções lá das respostas você joga? Se a 3 vai embora, qual que você joga fora? Bom, se a 3 for embora, você joga fora então a alternativa B, a alternativa C, a alternativa D. Pronto. Então, instituição financeira, tá? É um investidor qualificado. Na verdade, esses dois caras aqui, eles são mais do que qualificados, né? Eles são profissionais. Mas como o Titio ensinou para vocês que o profissional também é qualificado, né? Legal? Ficou claro agora?